Olá! Para darmos continuidade à nossa modelagem, agora nós vamos fazer a modelagem do telhado, tá? Como é que vai ser isso? Eu já tinha omitido aqui a laje de cobertura, tá? Ela aqui de volta, tá? Como é que vai ser essa modelagem? Vou voltar para o nosso arquivo modelo para a gente relembrar aqui como é que vai funcionar. Se você observar, a gente tem uma edificação que tem aqui, ó, duas águas de cobertura, certo? Duas águas de cobertura. Essas águas de cobertura eu consigo ver dentro do projeto. Observa aqui, né? Você vai receber esses arquivos aqui. Eu tenho um projeto que tem uma planta de cobertura que mostra que eu tenho um beiral aqui de 60 centímetros, tá? E que ela tem uma inclinação de 35. Então, eu preciso fazer esse telhado aqui, ó, tá? De duas águas. Quando eu vou aqui no Revit, lá no nosso projeto, né? Nosso projeto está nessa situação aqui. Primeira coisa que eu tenho que saber é em relação a qual nível que eu vou fazer a cobertura, né? Porque não é no nível casa, eu vou fazer aqui na planta de cobertura, nesse nível cobertura, tá? Lembrando que o meu telhado, olhando aqui pela vista leste, ele tem que nascer aqui em cima, né? Em cima aqui, nesse nível. Então, eu não posso estar no nível casa, eu tenho que estar na planta de cobertura. Estou aqui na planta de cobertura, aí eu preciso fazer o meu telhado. Como é que eu não vou fazer esse telhado? Vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, aba arquitetura, telhado. Observa que ela tem algumas opções, tá? Eu vou escolher o telhado por perímetro, que desenha o perímetro do telhado, clico nele, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar a ferramenta retângulo com uma espécie de saliência, que seria o meu beiral, tá? Só que antes de fazer isso, eu vou configurar a tipologia do meu telhado. Então, eu vou vir aqui, ó, nas configurações das propriedades e vou escolher editar tipo. Escolhi editar tipo, eu não vou fazer um telhado tão grosso, então eu vou duplicar, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, telhado, vou colocar uma espessura em torno de uns 5 centímetros, por exemplo. Vou dar um OK. E agora eu vou no editar. O que eu quero fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou simular aqui uma cobertura, ainda não é uma cobertura com muitos detalhes, tá? Não vou separar madeiramento com telha, nós vamos fazer uma coisa mais simples. Então, primeiro aqui na estrutura, eu vou manter, né, essa estrutura e vou acrescentar mais uma camada para fazer tipo a telha. Então, aqui no inserir, eu vou inserir mais uma camada para cima, tá? Nessa camada superior, eu vou escrever que é um acabamento, mas observe, aqui onde está a estrutura, por categoria, eu vou vir aqui e escolher uma madeira. Pode ser essa que a gente já tinha tentado usar antes, ó, essa cerejeira aqui, ó, pode ser ela mesmo, tá? Uma madeira. E aqui no acabamento, eu vou vir aqui nos materiais e vou criar um material chamado telha, ainda não tem, tá? Então, identidade, criei novo material, né? Identidade, aí eu venho aqui, dou o nome dele de telha. Que tipo de classe? Eu vou colocar cerâmica, né? Uma telha cerâmica. Em gráficos, eu altero para utilizar aparência de renderização. E em aparência, eu entro aqui na minha biblioteca, tá? Por aqui, clico aqui na biblioteca. E aí, eu vou escolher aqui telhado, ó. Tem um item telhado. Em telhado, tem um aqui que parece muito com os que a gente usa no Brasil, ó, esses azulejos espanhóis, mescla, vou usar ele, ó, azulejos espanhóis, mescla, 2 cliques, foi para lá, ó, tá lá, não parece a nossa telha? Dou um aplicar e um OK. Dei um aplicar e um OK, aqui, né, aí eu faço assim, OK. Opa, falta definir as camadas, não pode. Então, olha só, eu quero que ele termine com 5 centímetros, certo? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar aqui de madeiramento uns 3 e de telha uns 2. Aí, eu fico aqui com 5. É uma coisa bem assim, simplificada, tá? Uma simplificação. Vou dar um OK e vou dar um aplicar e um OK. Feito isso, agora eu vou usar a ferramenta retângulo com deslocamento. Qual deslocamento? 60 centímetros. Então, eu vou usar a parede aqui, ó. Na hora que eu desenhar o retângulo, como eu coloquei no deslocamento, na hora que eu começo a desenhar ele aqui, ó, ele já desenha a linha rosa deslocada, né? Deslocada a quanto? Deslocada a 60 centímetros. Dou ESC, ou então clico aqui no modificar para soltar a ferramenta de desenho. E aí, aqui vem algumas definições, ó. Por exemplo,
Toda vez que você vê esse símbolo, significa que você tem uma água caindo nesse sentido. Então, do jeito que ele desenhou aqui, ele desenhou como se eu tivesse águas caindo para todos os lados. Porém, o nosso projeto é só de duas águas, né? Duas águas aqui no sentido das laterais. Então, quando eu estou aqui na cobertura, eu vou ter que tirar a água caindo aqui para frente e para trás. Como é que eu faço isso? Eu clico em cima da linha e aí aqui tem uma ferramenta chamada Define Inclinação. Eu desabilito ela. Sumiu aquele símbolo, ó. Vou no de trás, seleciono a linha, venho aqui na ferramenta Define Inclinação, desabilito, tá? Agora, desse lado aqui, vai manter o caimento da água, porém eu tenho que mudar só a declividade. Então, eu clico aqui e mudo para 35 como projeto. No outro lado, a mesma coisa, mantenho o símbolo, porque realmente vai cair, né? A água vai cair nesse sentido, só altero quem? A declividade, 35. Alterei a declividade, já configurei aqui os lados que terão, né, caimento de água, posso fechar. Posso fechar a ferramenta e aí vou para o 3D. Lá no 3D, ó, eu vou ver que ele criou o telhado, ó, né, direitinho, como eu queria, né, com beiral, tudo bonitinho. Só que ainda falta um detalhe. O que está acontecendo? As paredes ainda não chegaram lá no telhado, né? Que é o que acontece com esse modelo nosso aqui, ó. No nosso modelo, as paredes vão até o telhado, tá? Então, como que eu faço para essas paredes irem até o telhado? Vamos lá na nossa modelagem, ó. Tô lá no nosso 3D. Tô lá no nosso 3D, eu faço sempre pelo 3D isso aqui, eu acho mais fácil, tá? Como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu vou selecionar a parede e vou usar essa ferramenta aqui, ó, anexar topo base. Clico nela e depois clico no telhado. Anexou, olha lá, ela subiu até o telhado, ó. Agora eu dou um jeito de virar aqui o meu 3D de maneira que fique fácil de eu pegar aqui, ó, a parede do lado, anexar topo base e depois pegar o telhado. Assim é um anexo desse lado também. Mesma coisa desse outro aqui, ó. Como é que eu faço? Eu faço assim, seleciono a parede, anexar topo base, clico no telhado. Pronto, foi até lá no telhado. Por último aqui, ó, eu faço o seguinte, anexar, pego a parede, anexar topo base, clico no telhado. Pronto, foi até o telhado, tá? Então, observa, consegui, né, chegar aqui à finalização do telhado e juntar as paredes com o nosso telhado. A seguir, continuamos.